Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um estádio para o Cruzeiro, se teria nessa possibilidade de acontecer, até porque já tivemos aquelas especulações ainda na época do Ronaldo. É claro, muita coisa melhorou, né? Vamos colocar assim, de lá para cá. O Cruzeiro já tem uma relação bem melhor com o Mineirão, muito diferente, né, do que era com aquele início de 2022, 2023 com a Minas Arena. O que o próprio Pedro Lourenço pensa sobre essa possibilidade, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Lembrando, o Cruzeiro tem investido bastante no seu centro de treinamentos, eu vou trazer aqui alguns detalhes recentes de outubro desse ano. E sim, tem um planejamento de um estádio, mas um pequeno estádio, né, que vai ser inaugurado no ano que vem. Vou trazer todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Bora chegar aqui aos 46 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Quem quiser virar membro também tem a opção aqui, ó, de R$5, eu sempre respondo suas perguntas aqui embaixo nos vídeos, também fica com o emblema personalizado e mando um salve para você aqui no final do vídeo, beleza? Bora se inscrever, próxima meta aqui de 50 mil, muito obrigado por já termos passado desses 46 quando você estiver assistindo esse vídeo. E tem um recado aqui também da Foot Fanatics para você comprar sua camisa do Cruzeiro, camisa de R$70, R$80, R$59, você vem pelo link aqui embaixo na descrição, que ainda você tem 10% de desconto em cima desses valores, tá? Então, por exemplo, uma camisa do Cruzeiro, essa aqui R$100, por exemplo, eu achei sensacional para você presentear alguém, Natal tá chegando aí também. E também vou deixar, né, a camisa dessa atual temporada, você pode personalizar também, R$10 o seu nome, R$15 o número, bem barato. E lembrando, você vindo pelo link aqui embaixo, tem esse desconto, você vai aparecer aqui na página inicial, porque aí você pode comprar qualquer produto aqui com o meu link e vai ter o desconto. Vem aqui, pesquisa Cruzeiro, então já vai aparecer diversas opções. O link da Foot Fanatics está aqui embaixo. Então, bora falar aqui sobre essa história, dessa proposta. Primeiramente, né, lá em 2022 ainda, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui, foi em junho daquele ano, para a construção de um estádio, né, o Cruzeiro, que teria uma capacidade ali um pouco mais de 36, 38 mil torcedores e um custo de cerca de 450 milhões de reais. Naquela época, então, essa proposta aqui pelo o Medioli, que é cruzeirense, é dono, por exemplo, do Grupo Sada e tudo mais, teria essa construção na cidade de Betim e, vale lembrar, teria a participação de um investidor estrangeiro, né, que de acordo com ele já tinha, por exemplo, alguém interessado, né, nesse projeto e o Cruzeiro não entraria com nenhum custo e tudo mais. Na ocasião foi vista essa possibilidade, é óbvio, né? O Cruzeiro, por exemplo, poderia ter alguns jogos que iria ganhar bem menos de faturamento, teria alguns outros que por conta de shows, eventos, poderia ficar fora também, não muito diferente com o que acontece no Mineirão. E aqui, ó, ele falou aqui, ó, que para shows, né, caberia até 52 mil pessoas, em jogos 45 mil torcedores, que eu acho uma capacidade até pequena, tá? Eu acho que no mínimo teria que ser próximo do que é o Mineirão hoje, de 60 mil. E vale lembrar, naquela ocasião dessa proposta, era completamente diferente do que o Cruzeiro vive hoje, né? O Cruzeiro mal jogava no Mineirão, era muito mais de Independência e sem dúvidas era um saco isso, né? Até aqui, ó, de acordo com a proposta, era o seguinte: o Cruzeiro terá participação de 80% na bilheteria líquida e os outros 20% ficam para os custos, né? O Cruzeiro poderá comercializar seus direitos para jogos em termos de cadeira, camarote e alcançar uma renda, né, de mais de 150 milhões ou até mais, né? E aqui, ó, favorecido ao Cruzeiro, não terá nenhum investimento por parte do clube, que poderá explorar direitos comerciais da área, mais ou menos na proporção que o Palmeiras tem em sua arena, com prioridade de uso. Se houver um conflito com outro evento, a empresa que será criada, né, para gerir o estádio, providenciar outro local, né, para o jogo. Então, essa proposta foi levada adiante, até o próprio Ronaldo falou sobre isso, porém, não teve um avanço, né, nessa história. Até o próprio Pedro Lourenço já falou sobre essa possibilidade, e isso, né, 2 anos depois, o próprio Ronaldo já tinha feito um acordo interessante com a Minas Arena, apesar de que o Cruzeiro gasta muito ainda para jogar no estádio, e ele falou aqui sobre essa possibilidade. Ó. No momento, nossa preocupação é equalizar o Cruzeiro, não mais pensar em estádio, né, pensar no Mineirão, que já está ali. Você vê, o Mineirão vai fazer aniversário de 60 anos, e o Fábio fez 500 jogos no estádio, né, vai ter uma homenagem. O Mineirão é a casa do Cruzeiro e seria, né, a casa do Atlético, disse então, se não tivesse, né, construído seu estádio próprio. Ele falou aqui, ó: não estou preocupado com o estádio, estou preocupado em revitalizar o Cruzeiro e melhorar as condições do Mineirão. Temos que conversar e entrar em um acordo. Eu não posso brigar com o Mineirão, eu preciso do Mineirão e ele precisa do Cruzeiro. O Atlético abandonou os jogos lá e foi por Independência devido às taxas, né? O Cruzeiro tem contrato até 2025, mas pretendo melhorar esse contrato. Fazer estádio, acho que temos que antes achar uma forma de melhorar o contrato com o Mineirão. Então, aqui ele falava, né, de investir no Cruzeiro. Nessa época ainda não tinha anunciado tantos reforços assim, e no próximo passo, né, ter esse acordo melhor que vai ocorrer no ano que vem, e até que ele deixa bem claro, né, esse interesse dele, que é
agora não é a prioridade e eu concordo totalmente, tá? Acho que não deveria ser também. E tem alguns outros detalhes, como que seria esse projeto, também desse centro de treinamentos e um mini estádio que o Cruzeiro pensa muito em breve. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Só antes, eu tenho um recado aqui da Esportiva VIP e destacar os 2 próximos jogos do Cruzeiro. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas o link da Esportiva vai estar aqui embaixo. Contra o Grêmio, então tá aqui, ó, Cruzeiro vencendo 2,12 a cada real apostado e contra o Bragantino fora de casa 3,5. Então vou colocar aqui, ó, para o Cruzeiro vencer os 2 próximos jogos, hein? Aí é muita confiança, mas eu vou aproveitar que tá com uma cotação alta, R$5 voltaria 32,35. Já postei aqui, ó, tá feita. Lembrando, nesse meio de semana tem várias partidas dos jogos da Champions League, tem na próxima semana também final da Libertadores, tá aqui, ó, Botafogo favorito 2,13. O link então tá aqui embaixo na descrição para você começar a partir de R$1 e aproveita também o link aqui embaixo. Vou deixar essa matéria aqui que fala sobre esse possível estádio, obviamente, né, criado com inteligência artificial e tudo mais, que eu acho bem mais bonito, né, se fosse um tom azul assim mesmo, do que um estádio de uma caixa de metal, né, igual seria, por exemplo, esse projeto lá de 2022. É claro, os custos diminuem bastante. Eu já fui nos estádios, por exemplo, do Atlético Paranaense é dessa cor e liga as luzes, né? Aí beleza, fica vermelho, mas só de noite. E do Palmeiras também, né? Essa mesma cor. Não é a coisa mais linda do mundo, mas do ponto de vista econômico faz muita diferença. E essas imagens, igual eu deixei aqui na capa, e essas aqui também, seria um exemplo, mas pô, totalmente fora da realidade. O estádio é muito largo e tal, mas eu achei interessante esse post aqui do Out of Context Cruzeiro, então valeu demais aí a ele. E o portal Hoje em Dia, né, que trouxe essa matéria. Então o Pedro Lourenço já falou sobre essa questão, né, do Mineirão, já deixei aqui uma matéria recentemente dele falando sobre esse negócio, e até ele falou sobre esse estádio gratuito, ó, que, aqui, ó, crítica ao projeto. Durante a resposta, Pedro Lourenço também sinalizou que dentro do Cruzeiro foi ventilada uma ideia, né, de que um estádio seria construído para o clube sem nenhum custo. E na entrevista ele criticou a hipótese e chamou de ilusão. Ele falou aqui, ó, esse cara de estratégia que tinha aí, né, me trouxe a ideia que faria um estádio de graça para o Cruzeiro. Eu falei, de graça um estádio? 1 bilhão de graça? Então me dá, vamos embora. Esse tipo de ilusão eu não vivo, eu vivo de trabalho, né? Disse aí, então o Pedro Lourenço, que eu concordo também, tá? Tem essas contrapartes. É claro, uma negociação que falaram em 500 milhões, mas com certeza custaria mais, a não ser que o terreno seria totalmente de graça, talvez. Aí sim, de 2 anos para cá as coisas subiram bastante. Eu acho que sim, seria algo na casa de R$1 bilhão hoje, esse custo, né? E o Cruzeiro ficando com 80% do lucro, 20% de volta, em quantos anos, né, que teria esse investimento? Então, sinceramente, nem sei até que ponto isso aí seria viável, e eu nem sou mais a favor, né? Porque o Cruzeiro ser um Mineirão faria algum sentido? É igual, e pode ser, né, e ficaria uma situação igual no Rio de Janeiro, que o Flamengo vai construir um estádio próprio, e aí o Maracanã, toda essa história que o Cruzeiro tem com o Mineirão, compensa mesmo criar um estádio próprio? Sinceramente, ainda mais que o Atlético já tem o dele, o Cruzeiro ficaria sozinho. Dependendo, você pode fazer algumas modificações no Mineirão e colocar, por exemplo, algumas cadeiras em azul. Já pensou o tanto que ficaria legal? Alguma fachada do lado de fora, um contrato exclusivo de 3, 4 anos, permite que o clube mexa, né? Sem ter risco, por exemplo, o Atlético vai jogar lá. Não, muito raro, né? Tá jogando jogos que não pode no estádio, no Independência. Que eu não sou muito fã do Independência, já falei aqui pra vocês diversas vezes, não tenho boas memórias, não acho que é um estádio que é do tamanho do Cruzeiro, fora aquele símbolo do América lá do lado, acho isso aí muito paia, sinceramente. E o Mineirão, né, ficaria numa situação bem agradável. E se o Mineirão, o Cruzeiro constrói um estádio próprio, o que eles vão viver? De shows? Viveria, né, tranquilamente, tem toda semana tá tendo um, mas a questão que eu falo é o seguinte, pro futebol em si, a perca que seria, pô, incalculável. Igual o Maracanã nesse ano, por exemplo, sem ter o Flamengo nos próximos anos, né? Tem ainda mais 4, 5 anos, beleza? Mas e depois? O Vasco vai reformar São Januário, vai mandar a maioria dos jogos lá, o Botafogo já tem um dele, vai continuar apenas com o Fluminense, que o Fluminense tem uma torcida grande, mas não para pagar todas as contas e ter o lucro, né, que o Maracanã precisa. Se o Vasco não mandar muitos jogos por lá, vai começar a ter um prejuízo gigantesco, né, sem sombra de dúvidas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Tem esse investimento no centro de treinamentos, eu vou deixar um vídeo à parte falando sobre isso. Lembrando que o Cruzeiro segue investindo, só nesse ano, né, o Cruzeiro já gastou mais de 6 milhões de reais com reformas, fora mais de 11 milhões que teve ainda na era do Ronaldo. Essa matéria é do dia 10 de outubro de 2024, aqui da Rádio Itatiaia. Então teve sim alguns avanços bem interessantes e que faz, né, uma diferença absurda na sua infraestrutura. Que o Cruzeiro tinha um CT bacana, sim, 2014, 2016 era recém-reformado, mas em 2024, 2023, indo para 2025, se não tivesse reformado nada, a estrutura já ficaria bem defasada, que não é bem assim, né? Muito pelo contrário, o Cruzeiro está com uma sede, um CT bem bacana. E tem esse planejamento de um mini estádio para o ano que vem, que é então, ó, na Toca 1 para jogos da base e do time feminino. Então seria uma alternativa
para o Cruzeiro também não ficar jogando só no Sesc Venda Nova, né, por exemplo, nos jogos da categoria de base. Então, gramado, né, com um piso sintético, e aí, de acordo com o Paulo André, os custos para o total, né, visando atender às metas da CBF. Lembrando, o Cruzeiro mudou de gestão, então ainda não tive uma confirmação se o Cruzeiro vai continuar, por exemplo, com esse investimento no seu mini estádio, né, dentro do clube, mas a tendência é que sim. Por exemplo, até tem uma imagem aqui, ó, que está passando por reforma nessa escolinha do Cruzeiro e vai ter uma modernização. Eu esqueci agora, mas aqui, ó, 5 mil lugares, tá certo? E aí seriam uns jogos, né, para o time sub-20, sub-17 e para o time feminino, que está um tamanho ok, né? Pode pensar em ampliar esse estádio também no médio e longo prazo, quem sabe chegar em 7, 10 mil, todo com cadeiras ali, ficaria bem bacana, e até para os jogadores da base ter essa experiência, né, já de profissional, e também para o futebol feminino não jogar só em estádio, a única chance de jogar num estádio cheio no Independência ou no Mineirão. Não, já tem um estádio ali próprio também, e pode ter uma capacidade interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se você é a favor ou não dessa história, se você concorda comigo, discorda, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de vídeos estão aqui na tela, o link também da Fute Fanatic para você comprar sua camisa e da Esportiva para você começar a postar, tá tudo aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!